Olá, graças e paz, tudo bem com você? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 8 e 9 o seguinte: Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Sabe, na caminhada com Deus, a gente precisa entender que os seus caminhos, eles sempre são melhores que os nossos. E diante disso, a gente precisa ter uma visão correta acerca das coisas que nos envolvem. Isso significa que, por mais que pareça difícil, a forma como Deus ele vai nos conduzir é sempre a melhor. Por mais difícil que a gente, perceba as coisas ao nosso redor, os caminhos do Senhor sempre são melhores que os nossos. A Bíblia diz em Romanos 8 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que acontece ao nosso redor, por mais difícil que pareça, faz parte de um processo. E lá no Salmo 23, a Bíblia vai nos dizer que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso significa que tudo o que é necessário para que a gente atinja o nosso propósito, cumpra o papel no qual Deus estabeleceu, Deus está se comprometendo a não deixar que nada nos falte. E dentro dessa junção, desses textos que eu falei para você, precisamos entender que Deus ele vai fazer com que nada nos falte, sempre nos impulsionando e nos direcionando para o cumprimento daquilo que Ele quer, da sua forma, da sua maneira, usando os meios que Deus julgar necessário para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, durante a caminhada e durante o processo, quando Deus te dá um sonho, uma promessa, uma visão, seja como for, existe um caminho de Deus para aquilo que é melhor do que o nosso. A questão é que nós às vezes mensuramos, idealizamos a ideia como que Deus age ao nosso favor, sempre pautado por resultados que nos favoreçam, que nos agradem, resultados que vão, que partem de uma perspectiva onde as coisas vão sempre dar certo no sentido humano, da palavra, mas Deus ele vai usar da sua forma, porque os seus caminhos são melhores que os nossos. Por mais que a gente não entenda, por mais que pareça difícil, a forma que Deus vai usar para te aperfeiçoar é sempre a melhor forma. Não existem atalhos com Deus. Deus ele tem uma direção, um caminho, e o seu caminho é melhor do que o nosso caminho. Os seus pensamentos são melhores que os nossos pensamentos. Então todo o nosso achismo, toda a nossa perspectiva, teórica de como Deus deveria agir a nosso favor, precisa se render à maneira que Ele quer fazer, porque a sua maneira é melhor do que a nossa. Então, se Ele se comprometeu a ser um pastor na nossa vida, onde não vai nos deixar faltar nada, então tudo o que Ele julgar necessário para o teu crescimento, Deus vai providenciar. Quero te usar o exemplo de José. Deus deu a José um sonho de ser governador do Egito. Até então, José não sabia do que se tratava aquilo, mas Deus ele tinha um plano e um projeto para José. Então, tudo que era necessário para que José alcançasse o que ele, alcançou, Deus proveu. E vou te dizer que, além de toda a bênção que a Bíblia a Bíblia fala sobre o que Deus já nos liberou, como Efésios declara que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, Deus também ele já providenciou tudo que vai ser necessário na sua caminhada. Então, na vida de José ele precisava de irmãos que de repente tivessem ciúmes dele, e Deus providenciou. José de repente precisava de um poço no seu caminho, e Deus providenciou. José talvez precisasse ser injustiçado, talvez alguma necessidade nesse sentido que José necessitasse para chegar onde chegou, Deus foi providenciando. Então tudo que aconteceu no processo de José, por mais doloroso que tenha sido, mais difícil que tenha sido para ele, foi, o caminho que Deus escolheu é sempre melhor que o nosso. A verdade é que todo aquele processo na vida de José forjou nele um caráter que, fora daquele processo, fora daquele caminho que Deus estabeleceu, talvez ele não alcançasse a maturidade e a visão acerca do seu propósito. Porque chegando lá em Gênesis 50, quando já no trono, lá já governando, que seus irmãos chegam até José e ele se revela aos seus irmãos, e estes, temendo que fossem, castigados pelo que tinham feito a José, talvez por achar que José se vingaria, José deu uma declaração de alguém maduro, dizendo: vocês intentaram mal, mas Deus converteu em bênção, para que a vida de muitos fosse preservada. Então José ele entendeu que tudo que ele passou foi necessário
porque ele tinha um pastor na sua vida, ele tinha um Deus, ele tinha um Senhor que não deixava faltar nada. Não faltava a bênção, não faltava, a provisão, não faltava a prosperidade, não faltava a revelação, mas também não faltava, as pedras no caminho que serviriam de degrau para que José ele alcançasse o seu propósito. Então entenda que os caminhos do Senhor na sua vida são sempre melhores do que aqueles que a gente às vezes idealiza que talvez fosse melhor para a gente. Como um bom pai que ele é, ele sabe o que é melhor. E às vezes Deus vai permitir algumas coisas, porque existem circunstâncias que precisam acontecer na minha e na sua vida para que elas possam nos tirar do lugar de comodismo. Os discípulos, eles estavam ali pregando o evangelho e eles acabaram ficando ali meio que resistentes a um evangelho ali na sua circunvizinhança. Então Deus permitiu uma perseguição. Então o Senhor é o nosso pastor. E se é necessário uma perseguição para espalhar, para soprar os profetas pela terra, para que o reino cresça, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, Deus vai prover a perseguição. Que eu não quero aqui fazer apologia a um Deus que se move por meio de situações difíceis, porque para ele não olha o que é difícil, ele não olha o que é complicado, o que é pesado. Deus olha o propósito, e ele olha e ele permite certas situações porque ele também olha para a gente e vê que nós temos os aparatos nele para superarmos, entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está no caminho, na direção, buscando a Deus, amando o Senhor sobre todas as coisas, entenda que todos os processos da sua vida fazem parte dos pensamentos, dos caminhos, da forma como Deus ele quer trabalhar na sua vida. Isso não é apenas para você desenvolver um discurso para aceitar as circunstâncias, mas é a verdade, a revelação da palavra para te levar a um novo comportamento. Em vez de murmurar, de questionar, de questionar a Deus, entenda, busque mais, entenda os processos, persevera, não nega a sua fé, não desiste. Por quê? Porque aquele que provê todas as coisas, aquele que provê as pedras, é também aquele que vai prover a vitória, é aquele que vai prover, o trono, é aquele que vai prover o cajado, é aquele que vai prover, o mar se abrindo, é aquele que vai prover todas as coisas na sua vida. Então, Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai te faltar nada na tua vida. Davi precisou de um gigante para chegar até o palácio e Deus proveu. Se você de repente está precisando, de uma luta, de uma situação, de uma guerra, Deus vai prover. Mas também não se esqueça, Deus vai prover prosperidade, Deus vai prover as ferramentas, Deus vai prover a unção sobre a sua vida, Deus vai prover, a sua presença contínua, ininterrupta, andando com você diariamente. Então Deus de fato ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus te abençoe. Não esquece de seguir nosso canal, de se inscrever no nosso canal, segue lá nosso perfil no Instagram, esteja compartilhando essa palavra com o máximo de pessoas que você puder, e Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto sempre e para sempre. Até mais.